Floquinhos, vamos falar então, fazer um catadão geral de toda a suplementação para iniciantes na musculação. Então todos os nomes que você já ouviu falar, eu e o Floquinho nós vamos comentar aqui para você. Então já clica no gostei, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Só antes eu queria falar que no dia 8 agora vai ter Black Friday, tá, dos meus cursos, mais informações aqui nos comentários. Eu tenho um curso completo de suplementação também, mas fica tranquilo que eu não vou ficar economizando informação aqui. Ah, isso aqui vai ter que comprar o curso. Não. Nós vamos falar aqui tudo sobre suplementação para iniciante. E o primeiro suplemento que é o campeão aí, alunos da consultoria, qual o suplemento que mais usa? Com certeza o Whey Protein. E o Whey Protein, o que eu tenho a dizer para você? Talvez você tenha, deixa eu me ajeitar aqui gluteanamente, talvez você tenha a impressão que o Whey constrói mais músculo do que outras fontes de proteína como frango, carne, peixe, ovo, laticínios. E não é verdade, tá? O Whey ele constrói tanto músculo quanto qualquer uma outra proteína, inclusive a soja. Portanto, você fazer a utilização depende da sua necessidade de dieta. Vamos assumir que você já ingere proteínas o suficiente, porque você está querendo emagrecer, assim como eu, que sou ex-obeso, porque o cara não fica magro, ele emagrece e vira ex-obeso, ele não vira magro, eu nunca entendi isso. Mas a gente tem traços de mais apetite do que o normal. Então, por exemplo, eu não uso Whey Protein. Não, mas tá com a camiseta da Growth aqui. Sim, eu tenho Whey Protein na minha casa, eu uso de vez em quando eu tô na correria. Mas se não, eu prefiro comer frango, porque isso vai me dar saciedade. Então, usar o Whey pode ser um tiro no pé. Vê se a sua dieta precisa de proteína. Ah, Leandro, mas eu vou ter que comprar o seu curso de como montar uma dieta do zero? Pode aproveitar a Black Friday, ok, mas você pode também procurar aqui no canal, Leandro Twin, mais quantidade de proteína, que eu te ensino a como calcular a sua quantidade de proteína. Sempre que tiver qualquer dúvida, procura Leandro Twin, mais tema aqui no YouTube. E aí essa combinação do Whey sempre é colocada a maltodextrina, que é um carboidrato de absorção mais rápida, mas que é mito, você não precisa combinar os dois. Você pode tranquilamente colocar uma fruta que tem um índice glicêmico um pouco maior, se você quiser uma velocidade de absorção mais rápida, como por exemplo uma banana ou alguma coisa do tipo. Então a malto não é obrigatória a combinação para absorver o whey melhor, isso é mito. Agora, um que é campeão aqui de uso também é a creatina. Creatina, se te oferecerem, se algum vendedor de suplemento te oferecer, cumprimente ele, porque ele está correto, é o melhor suplemento que a gente vai encontrar. Creatina eu indico para todos os meus alunos da consultoria. Inclusive, vai ter Black Friday da consultoria? Eu acho que vai dar para fazer, mas vai ficar mais para o final do mês. Fica de olho aqui e lá no Instagram. No Instagram eu abro caixinha de perguntas todo dia que eu divulgo lá. E divulgo aqui no YouTube também, faltando uma semana. A creatina, pessoal, ela é para a musculação. Então, qualquer pessoa do mundo que faça musculação vai se beneficiar com o uso da creatina, assim como o da betalanina. Então você também pode usar. Ah, mas eu sou iniciante, será que vai fazer sentido? Vai fazer sentido. Creatina e betalanina. Creatina é um pouco mais barato, já foi mais barato antes da pandemia, a gente se ferrou, tá mais caro, mas ainda é um suplemento de custo-benefício muito bom. A betalanina um pouco mais cara, é verdade, se não der o orçamento tá tudo bem, mas se tiver um dinheirinho, betalanina é bom. Leandro, e o multivitamínico? Para quem faz dieta de redução de gordura corporal, muito bom, porque quando você reduz comida para poder emagrecer, você reduz ingestão de vitamina e mineral, o que não ajuda no emagrecimento, podendo até atrapalhar, portanto a suplementação pode ser muito bem-vinda. Já quando você está numa dieta de ganho de peso, se você estiver comendo bem e você for iniciante, provavelmente você não vai precisar, porque como você é iniciante, o seu corpo não tem uma demanda tão grande. Você fazendo uma alimentação bem rica em vegetais, laticínios, verduras e vegetais, fora carboidrato, proteína e gordura, provavelmente você não vai precisar. E o BCA? O BCA é o seguinte, ele é um suplemento que funciona, mas a gente não deve usar. Por quê? Porque o BCA, comprovadamente, ele ajuda na recuperação muscular, etc, está tudo certo, numa dieta que você não ingira proteínas o suficiente. Então vamos assumir aqui que você tem que comer 2 gramas quilo de proteína por dia. E você está comendo 1,8. Se você jogar 0,2 grama quilo de BCA, totalizou os 2 gramas quilo, isso é ótimo. Você vai dizer, então funciona. Só que é muito caro fazer isso. E se você colocar, por exemplo, uma dose de whey ou um pouco mais de frango, na prática vai dar no mesmo. Ou seja, é um suplemento que funciona, mas como o custo-benefício dele é muito ruim para complementar a sua proteína, a gente acaba não usando. E a glutamina para melhorar a musculatura? Não é verdade, não vai melhorar, porque a glutamina ela tem uma afinidade com os enterócitos, ou seja, antes de chegar na corrente sanguínea,
passa pelo trato gastrodigestório e lá ela paga como se fosse um pedágio. Então ela fica por ali mesmo, as bactérias do intestino se alimentam dela, ela não chega na corrente sanguínea e tampouco para a musculatura. Então glutamina para o músculo é irrelevante. Para a nossa flora intestinal, beleza, é bom. Mas a gente tem que discutir dosagem, o que vai ficar para um próximo vídeo, já que o nosso corpo produz mais de 80 gramas de glutamina por dia. Então você imagina, você não vai suplementar com 5 gramas, não vai fazer diferença. Teria que ser pelo menos 10, 15, 20 gramas, dependendo até mais. Leandro, e a albumina? Mesma coisa do whey protein. Leandro, e a caseína? Mesma coisa do whey protein. E o óleo de peixe? O óleo de peixe é um bom suplemento, caso você não consuma nenhum peixe gordinho. Qual é o peixe gordinho, Leandro? Os peixes que são coloridos, salmão, atum. Qual peixe é magrinho? Os que não têm cor, os branquinhos, por exemplo, a tilápia. E o ZMA aumenta a testosterona? Não. O ZMA tem zinco e o zinco ele ajuda na produção de testosterona até um limite. Se você tiver deficiência de zinco, vai ajudar. Se você não tiver, não vai fazer diferença. Leandro, eu acho que eu tenho carência de zinco, tá difícil, tá? Bem difícil. E se você acha que tem carência de zinco, tira um exame de zinco e um de testosterona. Se os dois estiverem baixos, aí faz sentido. E o hipercalórico? O hipercalórico, pessoal, é a mesma coisa do whey, da albumina. São macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras normalmente é bem pouco, que você pode usar para complementar. Então eu comi tudo que deu e ainda não foi o suficiente. Então eu jogo o hipercalórico por cima. Posso trocar uma refeição? Também pode. Tudo que for para complementar a tua caloria é válido. E agora vamos entrar na categoria, né, dos alcaloides simpático-miméticos 1,3,7-trimetilxantina. Leandro, você fala difícil, que é pra gente te achar inteligente? Não, na verdade é pra não me achar trouxa, que eu demorei pra decorar esses nomes, e se eu não usar eu vou esquecer. Então eu uso de vez em quando pra não esquecendo. Então esses três, vamos lá. Pré-treino, termogênico e cafeína. O pré-treino normalmente são substâncias que têm cafeína e outras para melhorar o teu treinamento. O termogênico tem a cafeína e temos substâncias para tentar controlar mais o apetite, melhorar um pouquinho mais o rendimento do nosso treinamento. E a cafeína é a cafeína pura. O que a gente observa na prática que é o que interessa, tá? A cafeína pura, ela representa 95% da eficiência de um termogênico. Então tá sem grana, vai de cafeína. Pode ser a cafeína do café para não comprar suplemento? Pode. Leandro, eu tô com muito dinheiro sobrando, você tá muito tranquilo. Então pega lá um termogênico que tem alguma outra substância que talvez ajude 1%, tá? Que é bem assim mesmo. Então eu ficaria na cafeína, tá? Sendo bem honesto. E o pré-treino, também nós podemos usar a cafeína numa boa, mas se você tiver um dinheiro sobrando e você quiser ter um pré-treino para usar em dias que você se sente cansado, tudo bem, eu não acho legal usar todo dia porque vai saturar o teu receptor. Não acho que vai ficar legal porque o nosso corpo faz down regulation dos receptores. Então, quando você começa a ingerir, você começa a ter uma perda de sensibilidade. Então, deixa de fazer sentido a utilização. Então, usa assim pré-treino, no máximo 2 vezes por semana. Pega 2 músculos que você tem fraco, ou até que você não gosta de treinar, ou um dia que você dormiu pior. Usa só nesses 2 dias, o resto deixa sem. Diferente do termogênico que você pode usar aí todos os dias. Certo? Eu vou deixar agora a indicação de um vídeo aqui, que é continuação. São vários macetes para iniciantes de musculação, aí não só de suplementação, tá? Nós vamos falar de algumas coisas mais práticas que com certeza vai ajudar muito vocês, tá? Então dá uma conferida aqui.